Graça e paz, boa noite a todos. Podem se sentar e aí mais para frente nós vamos ler o texto. Hoje eu trouxe um assunto para nós conversarmos aqui, né? E trouxe algumas informações sobre algo que geralmente nas últimas semanas do ano, nas primeiras semanas do ano posterior, né? É pensado muito pelas pessoas. E aí, geralmente nessa fase de festas, né? Metas para o novo ano, as pessoas pensam muito em o que eu estou fazendo, o que eu tenho que melhorar, coisas novas para o ano que vem, né? E acredito que muitos de vocês tenham feito isso agora no finalzinho, né, do ano de 2022, já pensando e projetando o ano de 2023. E aí, dentro dessa temática, estava eu no Instagram, e eu sigo uma pessoa que ela é cristã, e eu gosto de seguir porque ela me incentiva a algumas práticas. E aí ela fez uns stories comentando que parou para refletir agora no final do ano sobre quem ela estava sendo. E aí ela orou, pediu a Deus, ao Espírito Santo, se ela estava sendo o que Ele a fez para ser. E ela chegou à conclusão que não. Ela não estava vivendo de acordo com o que Deus queria para ela, de acordo com o que Ele ensina, mas ela estava vivendo ali uma máscara de acordo com o que as pessoas ao redor, o que a sociedade estava impondo para ela. E aí ela falou que chega para isso, né? Que a partir daquele dia ela ia buscar no Espírito Santo o que Ele realmente queria que ela fosse. E isso me trouxe esse assunto, e o tema dessa mensagem é identidade, voltado para esse assunto que nós iniciamos. Agora eu convido você a abrir a Bíblia em João. Nós vamos ler o capítulo 8, do versículo 12 ao 16. Podemos? Vamos lá. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus lhe disseram: Você está testemunhando a respeito de si próprio. O seu testemunho não é válido. Respondeu Jesus: Ainda que eu mesmo testemunhe ao meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde eu vim e para onde eu vou. Mas vocês não sabem de onde eu vim, nem para onde eu vou. Vocês julgam por padrões humanos e eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque eu não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. Logo aí no verso 14, nós temos a nítida informação onde Jesus passa ali para os fariseus sobre a identidade dele. Ele fala para eles: eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. E aí traz um questionamento. Jesus tinha nítida consciência da identidade dele. Mas você tem a nítida consciência de qual a sua identidade? Você sabe de onde você veio e para onde você vai? Então nós vamos explorar esses dois pontos, começando pelo primeiro, que é de onde você veio. Mas antes, vamos falar sobre a palavra identidade. Quando a gente fala de identidade, nós podemos pensar em diversas coisas, mas principalmente no documento, né? RG. E aí a identidade traz algumas informações sobre nós, muito importantes inclusive. Ela traz a nossa filiação.
de quem nós somos filhos. Então, traz lá nome da mãe e nome do pai, na maioria dos casos, né? Ou pelo menos o nome da mãe. E aí, eu fui pesquisar no dicionário o que significa identidade, além do documento. E temos o primeiro significado, qualidade do que é idêntico. O segundo significado, conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa e por meio das quais é possível individualizá-la. Acredito que quando a gente pensa em identidade, entre esses dois significados, acredito que o segundo seja o que vem à mente primeiro. O que é identidade? É o que torna aquela pessoa. É o que me torna Jucimara. Só que eu quero focar no primeiro. Qualidade do que é idêntico. Mas qualidade do que é idêntico a quem? E Gênesis 1, 27 responde essa pergunta. Diz assim: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, Gênesis nos explica aqui. Ao idêntico a quem? Idênticos, nós somos idênticos ao Pai, que foi quem nos criou. Então, isso quer dizer que se nós pegarmos a nossa identidade espiritual, né, lá no nosso RG espiritual, vai ter escrito como filiação Deus. Nós somos filhos de Deus. Mas, como filhos, todos nós aqui somos filhos de alguém. Você sabe que o pai, a casa, a família, traz, a casa possui regras, o pai traz ensinamentos, o pai traz ali informações, o pai espera que você seja obediente ao que ele te ensina. E Deus nos ensina o tempo todo. Então, nós temos nos comportado como filhos do Pai que nós temos nos comportado como filhos do Deus vivo, temos vivido de acordo com os ensinamentos e de acordo com as regras da casa, do reino. Nossa casa é o reino de Deus, nós temos vivido de acordo com as regras do reino. E o Pai nos deixou um manual, né? Para que nós venhamos o tempo todo acessar ali o manual para saber por onde nós devemos ir, qual é a melhor conduta de acordo com a situação. Mas em algum tempo atrás, o pastor Robson até comentou que nós não temos a prática de ler o manual antes de fazer as coisas, né? Nós compramos alguma coisa, primeiro a gente abre, a gente liga e depois a gente lê o manual. E pode ser que isso traga, né, alguma consequência. Porque existe um manual onde tem todas as informações acerca daquele produto. E nesse caso aqui, todas as informações que nós precisamos para viver uma vida de acordo com o que o Pai nos ensina. Temos orientações. Então, nós precisamos seguir o manual para viver de acordo com o que o Pai espera de nós. Precisamos ler a Bíblia, refletir, ter o nosso momento com Deus, para deixar também Deus falar ao nosso coração o que Ele quer dizer com aquela palavra, o que Ele quer nos ensinar, aonde eu posso aplicar aquilo na minha vida. Então, nós precisamos ler a Bíblia, ouvir a voz de Deus, para viver de forma digna, de acordo com o lugar que nos deu origem, que é o céu. E falando em paternidade, nós já tivemos aqui algumas ministrações sobre isso, sobre sermos filhos de Deus, tomarmos posse dessa verdade que é viver como filhos de Deus, viver como filhos de alguém que para Ele nada é impossível, de alguém que cuida de nós os mínimos detalhes. E ontem nós, inclusive, comentamos isso na célula, que Ele cuida de nós de acordo, inclusive, com o que está no nosso coração. Ele sonda, né, os nossos desejos. E se estiverem de acordo com a vontade dEle, com certeza Ele vai ter prazer em realizar nas nossas vidas. Então, falando em paternidade, eu trouxe aqui
um trecho. Peraí. Um trecho que é uma carta, na verdade. É assim: carta do pai para seu filho. Esse texto é uma parte inicial do livro do pastor Fabiano Ribeiro. E esse livro é o Paternidade Bem Resolvida. Espera aí, deixa eu abrir aqui. Diz assim, eu vou ler só um pedaço, gente, e se vocês quiserem, depois leiam a carta completa, porque ela é longa. E esse livro, eu estou lendo aqui o e-book no meu celular, tem ele na Amazon físico, né? E tenho ele em e-book também. Vamos lá. Cada frase dessa que eu vou ler tem um versículo associado, mas eu vou ler corrido, e aí vocês podem buscar direitinho depois no livro. Diz assim: carta ao pai ao seu filho. Carta do pai ao seu filho. Meu filho, você pode não me conhecer, mas eu sei tudo sobre você. Eu sei quando você se senta e quando você se levanta. Eu conheço bem todos os seus caminhos. E até os cabelos da sua cabeça são todos contados. Pois você foi feito à minha imagem. Em mim você vive, se move e tem existido. Pois você é a minha descendência. Eu te conheci mesmo antes que você existisse. E escolhi você quando planejava a criação. Você não foi um erro, pois todos os seus dias estão descritos em meu livro. Você foi feito de forma admirável e maravilhosa. Eu formei você no ventre da sua mãe e tirei você do ventre dela no dia do seu nascimento. Contudo, tenho sido mal representado a você por aqueles que não me conhecem. Saiba que não estou distante e zangado, pois sou a expressão completa do amor. E o meu desejo é derramar meu amor sobre você. Por quê? Simplesmente porque você é meu filho e eu sou seu pai. Eu ofereço a você mais do que o seu pai terrestre jamais poderia oferecer, porque eu sou o pai perfeito. Saiba que cada bom presente que você recebe vem da minha mão, pois eu sou o seu provedor e supro todas as suas necessidades. Meu plano para o seu futuro tem sido sempre cheio de esperança, porque eu te amo com um amor eterno. Meus pensamentos sobre você são incontáveis, como a areia da praia, e sobre você eu me regozijo com cânticos. Eu nunca vou parar de fazer o bem para você, porque você é o meu tesouro mais precioso. Vou parar por aqui, mas ainda tem algumas páginas de carta. A primeira vez que eu li essa carta, eu me emocionei muito, porque nós sabemos o amor de Deus. Todos esses textos aqui estão aqui na Bíblia e nós temos acesso a eles em todo o tempo. Mas assim, compilado em uma carta, traz uma emoção diferente, porque a gente sabe que cartas, né, trazem uma emoção quando a gente lê, porque a pessoa que escreve coloca um sentimento nisso, né? Então, nós temos aqui uma carta excepcional e no final é assinado como seu Pai Celestial. Então, se você tiver curiosidade de ler, é uma carta maravilhosa. E está nesse livro, Paternidade Bem Resolvida, do pastor Fabiano Ribeiro. Então, ele trouxe aí um resumo do que eu disse. Nós somos filhos, precisamos viver de acordo com o que ele espera de nós. Ele tem coisas maravilhosas para nós, coisas que nós nem imaginamos, coisas que, se pensarmos de forma carnal, nós de forma alguma imaginaríamos que viveríamos. Mas ele nos proporciona o tempo todo, porque o que ele tem é maravilhoso e é personalizado para nós. Então, eu falei aqui sobre o primeiro ponto, que é saber de onde eu vim, qual a minha filiação, que é ser filho de Deus. E o segundo ponto é para onde eu vou. E para onde eu vou está diretamente ligado ao nosso propósito. Para que
Deus nos fez. Qual o meu propósito aqui na Terra? E muitas pessoas, em todo o tempo, se perguntam em situações de crises existenciais: para que eu estou aqui? Eu não sei o que eu vim fazer nesse mundo. Eu já ouvi particularmente pessoas falando isso, e é triste a pessoa estar aqui sem saber o motivo de ela estar ali. E faz parte do nosso propósito explicar para essa pessoa qual é o propósito dela, que é o mesmo que o meu, que é o mesmo que o seu, que é fazer parte do grande plano de Deus, né? Fazendo discípulos. E aí no início eu falei que Jesus ali, falando com os fariseus, tinha completo entendimento de onde ele veio e para onde ele iria. E em Lucas 2, vamos abrir? Lucas 2, e a gente vai ler do 41 ao 49. Lucas 2, e aí nós vamos ler do 41 ao 49. Vamos lá. Diz assim: todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Está falando dos pais de Jesus, né? Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Esse texto é muito conhecido, né? E tem tudo a ver com o que eu falei inicialmente. Ali eu estava falando de Jesus adulto, mas aqui a gente vê que Jesus com 12 anos tinha, lá naquela época, né, com aquela idade, ele já tinha pleno conhecimento de onde ele tinha vindo e qual era o propósito dele, com 12 anos. Então, nós trazemos isso para nós. Deus nos criou para entregar a nossa vida pela causa, que é fazer discípulos. É nos entregar a nossa vida, entregar o nosso tempo, para que as outras pessoas ao nosso redor possam usufruir também de um íntimo relacionamento com Deus. É estarmos dispostos e disponíveis para sermos usados como instrumentos nas mãos de Deus para a transformação de outras vidas. É cuidar do outro e ter pleno conhecimento de que Ele está cuidando de nós. Cuidar de outras famílias e ter entendimento de que Ele está cuidando da nossa. É entregar tudo o que nós somos para fazer a diferença, é disseminar a palavra de Deus aonde nós formos, é compartilhar na célula, sendo você líder, sendo você anfitrião, sendo você membro da célula, é compartilhar ali com seus irmãos, testemunhar, é falar de Jesus no trabalho, na escola, faculdade, aonde você tiver a oportunidade. E é criar também oportunidades, né? E ir inserindo Jesus no dia a dia das pessoas. Ontem eu comentei na célula sobre uma situação no meu trabalho, que nós estávamos com uma situação para resolver, e aí eu falei com a minha colega que faz dupla comigo, e a gente
trabalha, faz a mesma demanda. Eu falei com ela assim, você ora? Aí ela, oro. Aí eu falei, se você não ora, começa a orar por esse problema aí. Porque é só Deus. Aí ela riu. Aí eu falei assim com ela, você está rindo por quê? Aí ela, orar por causa de trabalho. Eu falei, é óbvio. É pelo trabalho mesmo que a gente tem que orar. Ontem nós comentamos que, às vezes a gente pensa, né? Nossa, eu vou orar por uma cura, vou orar por uma porta de emprego. Mas Deus também se importa com as coisas do nosso dia a dia. Ele se importa com o que a gente faz. E é uma oportunidade também de inserir Deus, né, na minha rotina de trabalho. Então eu falei com ela, eu oro. Inclusive, aquela demanda que a gente resolveu, eu também estava orando por ela. E inclusive comentei, né, com o meu chefe, isso aí, é só jejum e oração. E aí ele falou assim, é verdade. Então a gente pode ir inserindo Jesus no nosso dia a dia de formas sutis, mas intencionais. Né? Não é por acaso que a gente vai falar de Jesus, mas de uma forma simples, dentro do que você faz, dentro de onde você está, e inserindo aos poucos o nome de Jesus, que tem poder e vai ali quebrando, né, todas as barreiras, e nós vamos plantando aos poucos sementes na vida das pessoas. Nós tivemos aí o semear em dezembro, e nós ouvimos muito falar de semente, e a palavra plantada no coração das pessoas é uma semente. Então nós vamos plantando ali sementes nos corações das pessoas, e essa semente, em algum momento, no momento certo, como nós aprendemos no semear, ela vai germinar e vai dar fruto. Então, saber para onde eu vou está ligado ao meu propósito de fazer discípulos, de estar disponível, e é saber que nós viemos de Deus e nós vamos voltar para Ele. E é viver com a responsabilidade de ser filho de Deus, e quando nós somos filhos, nos portamos como parte da família, e nós fazemos parte da família de Deus, então nós precisamos nos comportar da forma que se espera, assumindo o nosso papel de forma integral. É usufruir dos benefícios, né? Nós gostamos muito de ser abençoados, né? Gostamos muito de receber bênçãos, receber milagres. Então, é usufruir do benefício de ser filho de Deus, mas também aceitar a minha responsabilidade, né? O meu papel de fazer discípulos, de, assim como Jesus, disseminar a palavra, entregando a nossa vida para que outras pessoas venham também ter a oportunidade de viver a vida eterna. Assumindo os nossos deveres, né? Então, usufruir dos benefícios e assumir o nosso dever como filhos de Deus, que é compartilhar a palavra, que é fazer discípulos, que é se importar com o outro, orar pelo outro, né? E não desistir. Porque, por vezes, nós iniciamos ali um trabalho com alguém, orar por alguém. Mas aquela pessoa não quer, então eu vou parar de orar, vou parar de trabalhar. Mas nós já ouvimos muito isso aqui, que assim como nós demos trabalho para estar aqui, nós somos resultado da oração de alguém. Nós precisamos orar para que outras pessoas também estejam aqui conosco, preenchendo esses lugares vazios que nós temos aqui. Do nosso ladinho, celebrando, aprendendo, investir na vida das pessoas. Então, nós precisamos fazer uma reflexão. Temos assumido a nossa verdadeira identidade como filhos de Deus? Ou nós temos vivido de acordo com o ambiente, de acordo com o que se espera onde eu vou? Nosso pastor sempre fala que nós precisamos influenciar as pessoas e não sermos influenciados pelo mundo. Então, eu estou influenciando ou eu estou sendo influenciada pelas pessoas e pelo mundo? Eu tenho vivido o que Deus tem para mim, ou eu tenho escolhido viver o que o mundo me oferece, que é uma bandeja muito bonita, mas nós sabemos
que no fundo ela só vai trazer mal e ao final ela vai trazer morte. Então vamos fazer essa reflexão. Eu convido você a se colocar de pé, fechar os seus olhos e parar para fazer essa reflexão se você está vivendo a sua verdadeira identidade como filho de Deus, ou se você está vivendo algum tipo de simulação, ou vivendo com algum tipo de máscara. E pede ao Espírito Santo para trazer à sua mente onde você pode melhorar, onde você pode investir mais. Nós estamos aí no início do ano e precisamos, criar metas mesmo. E uma meta que nós somos muito incentivados é ler a Bíblia toda. E aproveita que está no começo do ano para começar a ler, e investir na sua própria vida espiritual e na vida das outras pessoas, com quem você vai compartilhar a palavra. Porque ao passo que a gente lê, nós somos alimentados e temos conteúdo para transmitir para as pessoas, abrimos um espaço para o Espírito Santo falar através de nós. Então faça essa reflexão sobre a sua identidade e pede ao Espírito Santo para falar com você nessa noite.